Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro A Rainha Vermelha, da Philippa Gregory. Esse aqui é o segundo livro da série A Guerra dos Primos, né? Que conta ali a história da Guerra das Duas Rosas. O primeiro livro se chama A Rainha Branca, e nós temos a Guerra das Duas Rosas contada em primeira pessoa pela Elizabeth Woodville, né? A Rainha York. E o segundo, que é a Rainha Vermelha, nós temos a história contada agora na versão de uma Lancaster, né, uma herdeira Lancaster, que é a Lady Margaret. Antes de tudo, né, vale lembrar que essa série, a série, né, A Guerra dos Primos, A Guerra das Duas Rosas, é um romance histórico, apesar, né, de ter muitos fatos históricos, ter toda uma bibliografia aqui, a autora se embasar muito na história, muita coisa aqui, a própria autora fala que é especulação e ficção. Diferente do primeiro livro, que é a história da Elizabeth, que eu adorei ter lido. Esse aqui também eu gostei muito, mas vou explicar o que acontece. Esse segundo livro, você fica meio assim, tentando engolir as coisas que a Lady Margaret conta. Ela é muito enjoada, gente. É uma pessoinha muito chata. E o que é mais interessante nesse segundo livro? A própria autora fala isso. Ela fala que tem estudiosos, né, que focam ali na história da Lady Margaret e fala que ela não foi uma líder fácil, uma sogra fácil, que ela era realmente difícil de lidar. Então, por isso que a gente não gosta muito dessa personagem do livro, faz todo sentido. E no começo da história, nós temos a Lady Margaret bem jovenzinha, ali na sua fase de infância mesmo, né? E ela fala que ela é muito devota a Deus. Ela tem até no decorrer do livro algumas visões ali, que ela fala que é as visões da Joana d'Arc, que ela chama, né, Joana d'Arc de Santa Joana d'Arc. E ela acredita que ela é uma pessoa chamada por Deus, que deveria estar ali num convento, né, focando a sua vida ali totalmente a Deus. Mas não é isso que acontece, a sua mãe não permite que isso aconteça. Então ela se casa muito nova mesmo, de seus 12, 13 anos, com um Tudor, né, que é o Edmund. E ali nesse inteirinho, o rei Henrique VI já está dando alguns sinais de loucura, né, que ele começa ali a dar os seus primeiros sinais de loucura. Então tá todo mundo muito preocupado, porque já tem os Yorks querendo tomar o poder, e a gente sabe que tem todo essa troca de cadeiras, né? E esse casamento é um casamento exclusivamente para gerar um herdeiro. Não é nenhum casamento amoroso, ela não gosta dele. Ela de fato ela engravida, mas seu marido acaba morrendo, né, numa das batalhas, e ela tem esse filho ali já viúva. Ela quase morre no parto. Foi um parto extremamente difícil, provavelmente por causa da pouca idade, né? Ela era uma criança quando ela engravidou. Ela quase morre no parto. E uma das coisas aqui que choca bastante é que a sua mãe fala para uma das parteiras ali que é melhor a criança sobreviver do que ela. Então, era para fazer tudo para salvar a criança, se tivesse que escolher entre as duas. E ela descobre isso depois, fica muito brava com a mãe dela. O Henrique nasce, né, que é o Henrique Tudor, que mais pra frente vai se tornar o Henrique VII, né, o de fato rei da Inglaterra, mas vamos por partes. E ela acha mesmo que ela vai viver com ele ali, já tá aceitando viver ali com o Jasper, que é o Jasper Tudor, que é o irmão do seu marido. Mas não é isso que acontece. A sua mãe tem outros planos novamente para ela se casa novamente e tem que abandonar esse filho. Ela vê o Henrique, gente, durante a vida dela, assim, muito esporadicamente. Nossa, ela demora meses, até anos para vê-lo. E isso é uma coisa que me entristeceu muito, porque ela fala sobre isso. Ela fala, por exemplo, que nunca ia ser capaz de vê-lo andar, dar seus primeiros passinhos, sua primeira risada, dele chamá-la ali, né, dela ser a segurança dele, que tudo ia ser o Jasper, de fato, né, o Jasper é a figura paterna que o Henrique tem e ele é fascinado no Jasper. E ela sempre se viu ali não como uma mãe, mas como apenas a herdeira da casa, a matriarca, enfim. Então ela não teve uma vida muito fácil, desde novinha. Aí ela se casa novamente com esse segundo marido, e esse segundo marido, diferente do primeiro, ele não tá muito ali preocupado com as batalhas, ele não quer guerrear em nenhuma batalha contra os Yorks nem nada, ele quer apenas cuidar ali do que é seu, das suas propriedades, enfim, e ela fica muito brava com isso. Por quê? Porque o Henrique, o filho dela, ele é o herdeiro Lancaster.
Então, se os Yorks não tomassem o poder, por direito era ele que deveria tomar. Então ela fica muito brava com esse marido, porque esse marido não assume, não quer batalhar, enfim. De novo, ela perde esse marido, fica viúva pela segunda vez e se casa com um terceiro marido, que nós vamos já chegar nesse ponto. Enquanto isso, né, tudo o que está acontecendo na vida dela, a gente tem que lembrar que os Yorks tomaram o poder, que o Eduardo está assumindo ali o poder, que a Elizabeth, né, do primeiro livro, se tornou rainha, e ela tem muitos filhos, né, a gente viu a história, né, ela tem muitos filhos, diferente da Lady Margaret. A Lady Margaret, gente, ela não conseguiu engravidar novamente, provavelmente por causa do que ela sofreu, né, no primeiro parto, enfim. Então ela só tem o Henrique e é por isso que ela luta para que o Henrique sobreviva, tanto que ela manda o Henrique para o exílio junto com Jasper para protegê-lo, para impedir que os Yorks, né, tentam matá-lo, enfim. Então tem uma mulher assumindo o poder, se tornando rainha ali no lugar que deveria ser dela. Então a gente tem aqui o livro inteiro, ela completamente sendo invejosa com a Elizabeth. Então ela fala dos filhos, ela fala da beleza da Elizabeth, ela fala que a Elizabeth é uma bruxa que conseguiu ali atrair a todos e tal, e que ninguém vê isso. Então a gente vê que também é uma mulher muito solitária, uma mulher que não pôde escolher o seu destino, e aí quando ela tem um filho, ela não pôde ficar com esse filho, se casa de novo. Então a gente vê que é uma vida assim muito complicada, né, enquanto os York estavam assumindo o poder, e ela vai relatando isso pra gente. Quando ela se casa com esse terceiro marido, é uma questão completamente política. Os dois estão interessados no poder e aqui dá indícios de que a Margaret, ela gostava do Jasper e o Jasper também gostava dela. Tá? Não sabe se é verdade, como, né, a própria autora fala, muita coisa aqui é especulação, mas parece que os dois, se não houvesse nada atrapalhando, talvez os dois ficassem juntos, vai saber. Enfim, mas isso não aconteceu, tá? Eles não têm nada, gente, nem nada. Ela se casa com o Lord Stanley. Quem leu o primeiro livro, né, ou tá aí inteirado na história, sabe que esse Lord, ele era um tanto quanto espertinho. Ele nunca estava na posição de perder, ele sempre estava do lado vencedor, não importa qual lado seria. Então ele meio que vai trocando de lado, sabe? Até a própria Margaret não sabe se ele, por exemplo, no final, na última batalha ali, se ele estaria do lado de Henrique, seu filho, ou do lado do Ricardo, né, York. Então é um nobre que está preocupado com a sua causa, né? Ele não está preocupado com o país, com o seu rei, enfim. Junto com esse marido, eles criam uma rebelião, uma grande rebelião contra o Ricardo. E aí está acontecendo a mesma coisa que aconteceu ali no primeiro livro, né? O Eduardo morre, ele falece, ele faz com que Ricardo seja o tutor, né, dos seus filhos. Daí tem toda aquela história, né, dos dois príncipezinhos na torre, que ninguém sabe quem mandou matar, enfim. Aqui, nesse livro, a gente deduz que ela foi uma das responsáveis, né? Porque como a gente sabe, quem ficaria feliz, né, com a morte dos meninos seria ela. Então, aqui a gente, né, a Philippa escreve de uma forma que a Lady Margaret, ela foi sim uma das responsáveis por tentar matar os meninos dentro da torre. Ricardo assume o poder e aí ela cria uma grande rebelião contra Ricardo. Jasper e Henrique estão ali no exílio, estão convocando o exército para lutar contra Ricardo. O marido da Lady Margaret vai também para a batalha, mas a gente não sabe até o finalzinho ali para que lado que ele vai, se ele vai contra Henrique ou contra Ricardo. A gente sabe que no fim, né, Ricardo ele perde essa batalha. Tem toda a história falando que ele tinha um problema, né, no braço, e aí o braço não conseguiu levantar a espada, enfim, Ricardo falece ali nessa batalha. E Henrique assume o trono, né? Olha para você ver. Henrique, filho dela, assume o trono. E aí a gente sabe que ele se torna mesmo o Henrique VII, né, o rei ali da Inglaterra. O que acontece é que a batalha, né, que Ricardo perde e que dá ali o fim da Guerra das Duas Rosas é também o casamento da filha da Elizabeth de Ville com o Henrique. Eles vão se casar, aqui ainda eles não se casaram, aqui ainda eles são noivos, né? A história termina ali com a batalha,
mas eles vão se casar, né, o Henrique com a filha da Elizabeth, e aí é o fim ali da Guerra das Duas Rosas, e é isso que acontece até aqui. Então, este livro aqui e esse aqui, eles terminam mais ou menos no mesmo lugar. Ó, na Rainha Branca, nós temos uma parte que tá falando aqui, ó. Nesse ano, Henrique vem com um vento que sopra a seu favor. A batalha terá de ser travada. O garoto Tudor é da casa de Lancaster, e essa é a batalha final na Guerra dos Primos. Não tenho dúvida de que York vai vencer, como geralmente vence. Aqui, no primeiro livro, a gente vê relatado que os Yorks, de fato, venciam muitas batalhas. Eram bons em estratégia, enfim, Eduardo vencia a maioria das batalhas dele. Então, era a intenção, né? A maioria das pessoas achava assim que Ricardo venceria a batalha. Há somente Jasper Tudor, que é o tio do Henrique Tudor, e o filho de Margaret Beaufort contra Ricardo em todo o seu poder, com todos os soldados da Inglaterra. De fato, Ricardo tinha um exército enorme. Tanto Ricardo quanto Henrique não têm herdeiros. Por quê? Porque o filho do Ricardo faleceu, né? E o Henrique nem tinha se casado, né? Ele estava noivo da filha da Elizabeth. Os dois sabem que são eles mesmos a única causa por que lutam. Os dois sabem que a guerra vai terminar com a morte do outro. Vi muitas batalhas no meu tempo como esposa e viúva da Inglaterra, né? A gente vê aqui realmente na vida da Elizabeth batalhas e batalhas, atrás de batalhas. Aí ela continua, mas nunca uma tão definitiva quanto essa. Prevejo um embate breve e brutal, um homem morto no fim e a coroa da Inglaterra e a mão de minha filha para o vencedor. Por que ela fala isso? Porque Henrique já estava noivo da filha dela, só que dizem aqui, tanto nesse livro quanto no segundo, que Ricardo, o tio, né, da filha da Elizabeth, gostava dela, romanticamente falando. Então eles achavam que se ele vencesse, provavelmente essa filha se casaria com ele, tá? Aí ela continua, espero ver Margaret Beaufort vestida de preto de luto pela morte de seu filho. A tristeza dele será o começo de uma nova vida para mim e os meus. Finalmente, acho que poderei mandar buscar meu filho Ricardo. Acho que está na hora. Aqui a autora deduz que ela não mandou um dos filhos, né, para a torre. Mandou um criado. Então, aqui dá a entender que um dos filhos dela está vivo em algum lugar. Tá. Então, aconteceu isso. Nós temos a versão da Elizabeth, né, da guerra, da última batalha de fato. E ela acha, né, que Ricardo venceria essa batalha, porque de fato os Yorks venciam muitas batalhas, mas não é o que acontece, né? É Henrique que vence. E aqui nesse primeiro livro nós não temos a resposta da batalha, a gente não sabe quem venceu a batalha, a gente sabe que está acontecendo a batalha. Já neste segundo livro nós temos sim o encerramento da batalha e a parte final, que é quando a Lady Margaret ela recebe essa notícia, né, que Henrique tinha vencido a guerra. E aí ela fala assim, ó, dão-me as notícias quando estou rezando de joelhos em minha capela. Ouço o bater da porta e passos no piso de pedras, mas não viro a cabeça. Abro os olhos e os mantenho fixos na imagem de Cristo crucificado e me pergunto se estou prestes a iniciar meu próprio martírio. Qual é a notícia? Pergunto. Cristo me olha, ergo os olhos para ele. Dê-me boas notícias. Digo, tanto a ele quanto à mulher que está atrás de mim. Seu filho venceu uma importante batalha. Gagueja minha dama de companhia com voz trêmula. Ele é rei da Inglaterra, aclamado no campo de batalha. Falta-me o ar. E Ricardo, o usurpador, morto. E aí ela fala, encaro Cristo, Senhor, e quase pisco para ele. Graças a Deus, retruco, como se assentisse para um conspirador aliado. Aqui vale lembrar, gente, que tudo, ela fala assim, eu quero fazer a vontade de Deus, eu estou orando para Deus me mostrar o que eu tenho que fazer. Só que até o marido dela fala para isso, tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus ou a sua vontade? Porque ela sempre está preocupada em colocar Henrique no trono. Então, há coisas aqui que ela faz, né, que são muito erradas mesmo. Então, esse marido fala isso para ela, né? Tem certeza que você não está querendo fazer a sua vontade, não a vontade de Deus? Mas, enfim,
Henrique venceu. Aí ela recebe um pedacinho de papel que foi escrito por Jasper. Nosso menino conquistou seu trono. Podemos entrar em nosso reino, iremos vê-la imediatamente. E aí ela fala aqui que vai, né, arrumar os aposentos para receber o filho e tal. A dama de companhia fala para ela, a senhora venceu. Aí ela fala assim, ó, obtive o que era meu por direito, realizei meu destino, é a vontade de Deus. E aí, gente, para vocês verem o tanto que ela é enjoadinha, eu vou ler aqui o que tá falando, ó. A dama de companhia vai fazer uma reverência para ela e fala assim, ó, sim, milady. Aí ela fala assim, ó, sim, vossa graça. Corrijo-a outra vez. Sou milady, mãe do rei, e deve-me fazer uma reverência tão profunda quanto a uma rainha de sangue real. Este era meu destino, colocar o meu filho no trono da Inglaterra. Aqueles que riram de minhas visões e duvidaram de minha vocação me chamarão de milady, a mãe do rei, e assinarei Margaret Regina, Margaret R. Tá vendo, gente? Ela tá... É meu destino, tudo é ela. Mas enfim, então é muito interessante você ver os dois pontos de vista, né, da guerra, contados pelo uma York e por uma Lancaster. Você vê assim, a diferença de relato das duas, enfim, né, enquanto uma teve vários filhos e teve ali sua vida cheia de glamour e tal, e dentro de um palácio, a outra ficava reclusa, não pôde acompanhar o filho, né? O filho viveu com o Jasper, então quem criou foi o Jasper. E depois ter essa batalha, Ricardo perder, Henrique assumir o trono da Inglaterra e se casar com a filha da Elizabeth, a gente vê ali como que de fato aconteciam umas coisas que você fica, gente, como que pode uma coisa dessa? Livros interessantíssimos, é muito, muito bom a maneira como a Philippa escreve, a ponto de você adorar a personagem principal desse, detestar essa daqui. E aí, gente, eu tenho... Dessa série, eu tenho mais dois. Eu sei que são, não sei se são 7, enfim. Eu tenho a Senhora das Águas. Esse aqui é a história da mãe da Elizabeth Woodville, então é a história da mãe da Elizabeth. E tenho a Filha do Fazedor de Reis. Eu vou deixar o link, né, tanto do primeiro vídeo quanto do livro, para quem se interessar, quiser comprar, enfim. Agradeço quem assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!